que significa anticristo? A língua portuguesa define o prefixo anti como algo que significa oposição, se opor, ser o oposto de alguém ou alguma coisa. Então podemos dizer que qualquer termo que traga anti é contra aquilo que está relacionado. Por exemplo, o antagonista de um filme, seriado ou novela é quem ou o que age em sentido oposto ao protagonista. Deste modo, o anticristo é literalmente contrário a tudo que se sabe sobre o Cristo. A crença, a mensagem, a figura. Pessoas que são contrárias às ideias do cristianismo não são nenhuma novidade. Elas continuarão a existir amanhã do mesmo modo que vêm existindo desde o seu surgimento. Mas é preciso ter consciência de duas coisas. Terão muitos anticristos espalhados pelo planeta, mas só um deles será o anticristo, capaz de cumprir a profecia e tornar o nosso mundo uma versão do inferno. Isso, claro, segundo a tradição cristã. Vamos analisar alguns trechos do livro sagrado do cristianismo, para entender melhor o propósito dessa teoria. O termo anticristo é citado na Bíblia em alguns versículos do livro de João, e é o único que se refere ao falso profeta com esse termo, dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. As Escrituras de João nos dão a ideia de que muitos poderão negar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, mas um entre todos os negadores será o mais poderoso. Ao mesmo tempo, existem outras menções na Bíblia que se referem aos anticristos de outras formas. Consegue se lembrar de alguma? Em Tessalonicenses, o anticristo é mencionado como o homem do pecado e o filho da perdição. Já em Apocalipse, entende-se que o anticristo é referido como a besta. Em muitos outros livros, os anticristos, dessa vez no plural, são os infiéis e anticristãos. De fato, a Bíblia menciona a existência de muitos anticristos, mas há também um personagem de caráter misterioso e duvidoso, um falso Cristo, que tem forma humana ou animal. Este seria o anticristo principal, com nome próprio, que será o grande transformador e guiará outros tantos anticristos que questionam tudo na fé cristã. Então, os versículos de Tessalonicenses e Apocalipse indicam que em algum momento o anticristo será revelado, terá poderes políticos importantes e também será visto como uma autoridade espiritual, buscando tomar o lugar de Deus através de falsos milagres e trilhando um caminho de destruição e sofrimento. Mas o anticristo está morto ou vivo? Pode existir mais de um anticristo ao longo da história? Como poderemos reconhecê-lo e que características ele tem? Quais os sinais para identificá-lo? Realmente são muitas perguntas, mas teólogos de todo o mundo nomearam algumas dezenas de aspectos que o anticristo pode ter para facilitar o seu reconhecimento. As teorias indicam que estamos lidando com algo além do corpo, da alma e da espiritualidade, porque o anticristo deve ser alguém influente, com poderes reais sobre as instituições que regem a sociedade como um todo. De acordo com eles, algumas pistas são mais óbvias que outras, e por isso listamos as mais importantes. Será que depois de conhecer essas características, você será capaz de identificar um candidato em potencial para ser o anticristo do nosso tempo? A primeira característica básica do anticristo é blasfemar sobre a existência de Deus em todos os aspectos. Mas até aí, nenhuma novidade. Bastante gente já fez isso através da história. A segunda é sobre esse indivíduo afirmar ser um Deus e ser adorado por exigência ou vontade espontânea, como mostra o capítulo 2, versículo 13 e 4 do livro de Tessalonicenses. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A terceira característica do anticristo se manifesta pela demonstração de poderes milagrosos, que podemos entender como grande influência político-financeira ou ideias transformadoras e exemplos concretos dessas ideias. O objetivo do anticristo será enganar e deslumbrar seus seguidores, criando uma ilusão muito convincente para vangloriar a si mesmo e seus feitos. A quarta característica nos dá uma boa ideia sobre o questionamento de haver mais de um anticristo ao longo da história. Será que o anticristo de 1000 anos atrás é a imagem e semelhança do anticristo atual? Não dá para responder isso com exatidão, mas a própria Bíblia afirma que, assim como Cristo, o anticristo irá se recuperar de alguma derrota mortal. A adoração e a crença no anticristo se perpetuará com o tempo, como a fé. Além disso, o anticristo pode controlar a economia universal de um lugar, e essa é uma característica que poucos possuem. O capítulo 13, versículo 17 do livro de Apocalipse diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso quer dizer que o anticristo controla os bens do mundo, que governa e usa esses bens como forma de chantagem, pois só os legítimos adoradores podem comprar comida, por exemplo. Uma pessoa faminta pagaria qualquer preço para saciar a fome, até mesmo adorar o anticristo, que pode garantir aos seus seguidores muitas vantagens sobre os outros. Consegue imaginar de que forma ele conquista esse controle, se não pela força? As escrituras do livro de Daniel afirmam que o templo de Deus será profanado por forças armadas e que, de certa forma, isso irá libertar os homens do sacrifício cristão. Então, com uma falsa promessa de fazer o bem maior, o anticristo irá ocupar o templo de Deus e tentar se perpetuar em seu lugar, o que nos leva à próxima característica. Como indicado pelas Escrituras Sagradas, o anticristo tentará ser maior que o próprio Deus, através da força, acordos quebrados e mentiras forjadas. Além disso, o orgulho cego e as decisões imprudentes são comportamentos comuns, porque, de alguma forma, a lógica e o bom senso do anticristo serão corrompidos pela ganância de poder. O último aspecto a ser considerado sobre o anticristo não é bem uma característica, mas nos leva a pensar no conceito de predestinação e planejamento divino. Os cristãos acreditam que não há força suprema maior que Jesus, porque foi concedido a ele o poder do céu e da terra. Ao mesmo tempo, o livro do Apocalipse conta que o anticristo teve poderes sobre as coisas da terra e somente isso. De modo que o poder concedido a qualquer homem será de acordo com o plano soberano de Deus, até mesmo o poder da besta, do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. E se for verdade que essa figura antagonista a Jesus Cristo faz parte do plano divino de Deus? Bem, vamos recapitular rapidamente as características que alguém precisa ter para ser considerado o anticristo que falamos aqui. Número 1, blasfemar sobre a existência de Deus em todos os aspectos. Número 2, afirmar ser um Deus. 3, possuir grande influência político-financeira. 4, ter ideologicamente a vida eterna. 5, controlar aspectos econômicos-sociais. 6, usar a força e a violência para ter mais controle. 7, trair sua própria causa por ganância de poder. Dito isso, vamos considerar algumas profecias que relacionam a existência do anticristo com o mundo que conhecemos. No começo do século XVI, Michel de Notre-Dame já era famoso por suas revelações. Mas o divisor de águas na sua vida foi o lançamento do livro As Profecias. Esse livro tinha muitos trechos sobre a aparição de 3 anticristos em nosso mundo, sendo cada um no seu tempo, mas sempre superando seus antecessores. Nessa lógica, o terceiro anticristo seria o mais poderoso de todos,
A partir daí, Nostradamus passou a ser associado a ideias demoníacas e começou a ser chamado de herege, porque, ao contrário do que as escrituras sagradas dão a entender, ele pensava que os anticristos não seriam figuras necessariamente maléficas. O fato é que intérpretes de todo o planeta estudam os documentos de Nostradamus há muito tempo e acreditam que pelo menos 2 dos 3 anticristos previstos por ele já passaram pela Terra. As apostas são de que Napoleão seria o primeiro e Hitler o segundo deles, enquanto a identidade do terceiro será revelada com a ajuda de outras profecias, e também a história de vida e ascensão dos anticristos anteriores. Se pensarmos bem na linha cronológica, quais as chances de o terceiro anticristo se manifestar no nosso tempo? Alguns trechos da obra de Nostradamus indicam que isso é possível, uma vez que precursores do mal estariam preparando o terreno para a chegada desse anticristo. Por exemplo, o trecho "Logo a vingança virá de uma centena de lugares, sede e fome quando um cometa passar". Essa passagem, especificamente, muitos acreditam que esteja relacionada a Saddam Hussein. Isso porque, um dia antes de ser enforcado, em 2009, o cometa Mashals apareceu e foi fenômeno, com o maior tempo visível dos últimos anos no Iraque. O cometa brilhou no céu por 2 semanas. Outras passagens, como o terceiro anticristo logo será aniquilado e 27 anos durará a sua guerra sangrenta. Os conspiradores acreditam que sugere uma guerra sangrenta logo após a morte desse importante personagem. É realmente intrigante como essa possibilidade é bastante plausível. Quer ver só? Imagine um poderoso líder político ou um influenciador com um discurso heróico, mas meio deturpado, sendo morto em um atentado. Não acha que as chances de haver retaliação sobre tal ato são grandes? O que pode ser pior que uma guerra? Nessa lógica, é possível que o anticristo já esteja entre nós, mas não façamos ideia do que ele realmente é. Quem você acredita que seja? Estaríamos à mercê de uma série de acontecimentos catastróficos que nos levariam a uma nova grande guerra? E se for verdade? Espero você para o próximo vídeo.